Muito bem, amados, como eu anunciei, nós iremos agora começar as nossas catequeses sobre a escatologia cristã. Durante esses dias que se passaram, a igreja celebrou na sua liturgia um mistério, ou os mistérios relativos ao nosso destino último, ao nosso fim. No dia 1º nós celebramos todos os santos. Ontem, dia 2, celebramos os fiéis defuntos. Por isso achamos conveniente fazer durante esta semana uma série de catequeses sobre a escatologia cristã, sobre os novíssimos. E nós iremos começar explicando o que significa a palavra escatologia, porque você está me ouvindo dizer essa palavra e talvez você nunca tenha escutado-a. Talvez seja a primeira vez que você esteja tendo contato com esse vocábulo, com essa expressão, escatologia. Claro que nós estamos falando aqui de escatologia cristã. Então vamos começar explicando esta palavra. Veja, a expressão escatologia, primeiro é preciso dizer que é uma palavra grega. E é uma palavra constituída de dois vocábulos, eschatos e logos. Eschatos significa literalmente último, e logos quer dizer estudo ou conhecimento. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, é o conhecimento das últimas realidades. Aí eu coloquei também a expressão em grego, eschatos e logia, são duas palavras gregas. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Em latim nós dizemos novíssimos. Nos novíssimos nós estudamos morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso. Então o estudo da escatologia é o estudo das últimas realidades. E com a expressão novíssimos, que é uma expressão latina, nós estamos falando mais especificamente de uma área da escatologia, isto é, da escatologia individual. Porque existem dois tipos de escatologia, o que nós chamamos de escatologia da pessoa, não é? Escatologia do indivíduo, e escatologia do mundo, da história do universo. Então a gente fica feliz de poder entender essas realidades. Muito bem. A palavra escatologia é, no fundo, enfrentar o tema da morte. Porém, em nossos dias, existe uma espécie de tabu. E o que é tabu, né? O tabu é um interdito injustificado. É uma espécie de realidade do qual não se fala, não se pensa, não se toca nessa questão. Pois bem, o tema da morte em nossos dias está envolvido em uma espécie de tabu. Por exemplo, esses dias eu ouvi algum irmão dizer que um dos seus parentes foi ao médico e o médico alertou de que aquela doença era terminal, de que não teria cura para aquela enfermidade. Então o médico foi muito sincero com aquele senhor. E os parentes daquele senhor que recebeu essa notícia estavam ignorando a atitude do médico, porque o médico não deveria ter dito isso àquele senhor. E eu repliquei naquele momento dizendo: olha, eu sinceramente gostaria que, se eu fosse ao médico e eu estivesse com uma enfermidade grave, que ele me dissesse. Eu não gostaria de ficar enganado. Por quê?
Porque eu não acho que nós devamos viver sem pensar na morte. Eu não acho que isso seja uma atitude correta. Então esse é um tabu que está sendo criado em nossa sociedade, que eu diria que é um mal para o ser humano. O homem viver como se não fosse morrer, e não pensa nisso, e não reflete sobre isso, não fala sobre isso. Eu costumo dizer que viver assim é viver alienado. O que quer dizer a palavra alienado? A gente sempre escuta essa expressão, sobretudo no campo da sociologia. A palavra alienado vem do grego e do latim aliens, que quer dizer outro. Então, uma pessoa alienada é uma pessoa que vive com a cabeça de outro. Ou seja, que não vive a partir de sua própria verdade. Então, tendo presente esse sentido da palavra alienado, eu diria que quem não pensa sobre a morte, quem não leva a sério a realidade da morte, essa pessoa vive alienada. É uma alienação existencial. É uma alienação espiritual. Não pensar na morte, não levar a sério, é não viver a partir da própria verdade. É ignorar algo que é certo. E por que é importante isso? Os santos tinham por hábito meditar sobre a morte. Veja, você vai encontrar muitas imagens de santos e até pinturas onde vemos um santo com um crânio na mão. Isso nos recorda uma citação de Eclesiástico 7,36, que diz: em todas as tuas obras lembra-te dos teus novíssimos. Na Bíblia de Jerusalém a tradução é: em tudo que fazes lembra-te do teu fim. Então um errinho aí no português. Lembra-te do teu fim, tem um S a mais. Veja, é importante meditarmos sobre o nosso fim. Não acredito que seja uma coisa boa alguém não pensar no fim. Nos ajuda. Vocês imaginem quantas pessoas orgulhosas que existem, que se sentem melhor do que os outros, como elas mudariam, se tornariam mais humildes se elas pensassem na realidade da morte. Inclusive rixas e brigas, pessoas que estão lutando, por exemplo, por herança, o fazem porque não se dão conta que essa vida é transitória, que nós estamos aqui por um tempo e que não vale a pena brigar tanto por causa de terra, de bens, de patrimônios, quando a gente todos nós iremos morrer um dia. Então, pensar na morte nos ajuda humanamente, mas mais do que isso, nos ajuda espiritualmente. E aqui eu gostaria de recordar um dado curioso. Há uns anos atrás eu assisti um filme cujo nome é Um Homem Bicentenário, de um robô que queria ser gente. E o único modo dele chegar a esse objetivo, dele se tornar gente, era exatamente ele morrer. Como uma máquina não morria, então ele fez todo um trabalho para poder morrer. Então pensar na morte, e essa era a mensagem daquele filme, pensar na morte, no fim, na escatologia, nos novíssimos, vai nos ajudar imensamente a vivermos o presente, a vivermos a nossa vida no aqui e agora. Pois bem, o que nós estamos propondo aqui é uma questão muito simples. De onde vim, para onde vou? Eu estou apresentando para vocês duas perguntas filosóficas que alguém não precisa ser filósofo para pensar nelas. De onde vim e para onde vou? E aqui mais especificamente, para onde estou caminhando?
Para onde esta minha vida está me levando? Como é importante meditarmos sobre esta questão. Veja, perguntar de onde vim e para onde vou, no fundo é perguntar sobre a morte. O que acontece após a morte? Vejam, a esta pergunta nós temos basicamente 3 tipos de resposta. Nós temos a resposta dos ateus que dizem: morreu, acabou. Infelizmente, há muitos cristãos que têm essa mentalidade. Eles pensam assim: morreu, acabou. Ou seja, é um cristão que dá esse tipo de resposta a esta pergunta, é um cristão que não leva a sério a sua fé, que não leva a sério a sua própria religião. Depois tem as respostas dos agnósticos. A palavra agnóstico quer dizer cético, que não acredita que seja possível dar uma resposta a essa pergunta. Ele não diz que nós caminhamos para o nada, mas ele não sabe qual é a resposta e nem acredita que seja possível conhecer uma resposta para esta pergunta. A esse tipo de pessoa nós chamamos de agnóstico. Gnose quer dizer conhecimento, agnose quer dizer não conhecimento. Não é possível conhecer esta realidade. Bom, e diante dessa pergunta tem também a resposta dos cristãos, daqueles que creem, daqueles que têm fé. Os cristãos vão nos dizer que existe a vida eterna. E aqui eu gostaria de citar para você, depois você pode verificar na sua própria Bíblia, a 1 Tessalonicenses 4, versos 13, que diz exatamente assim. Diz: irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Pois bem, amado irmão, amada irmã, a Escritura responde sim o que acontece após a morte. Alguém pode dizer: ninguém sabe o que acontece após a morte. Sabemos sim. A revelação de Cristo nos dá a conhecer qual é o nosso destino último, para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, amados irmãos. Por isso que a São Paulo está dizendo: não quero que fiqueis ignorantes acerca dos mortos. Então a Escritura nos revela por quê. São Paulo vai nos dizer: para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Então, para evitar que nós caminhemos desolados, tristes e abatidos pela falta de esperança, a revelação cristã, Deus nos revela o nosso destino último. E aí é o tema da escatologia cristã, nos falar sobre as últimas realidades. A Escritura nos diz qual é esse caminho para onde nós estamos indo. Então eu não irei falar sobre tudo de uma vez agora, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, pontuar primeiramente que sim, é possível saber do que acontece após a morte. E aí eu não preciso invocar os mortos para saber. Porque quando alguém pergunta o que acontece após a morte, alguém diz assim: eu não sei porque eu não morri. E o outro responde: eu não sei porque quem morreu não veio dizer. Eu nem preciso morrer para saber o que acontece após a morte, e nem preciso que aqueles que morreram venham me falar. Eu não preciso de revelação espírita. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus que me revela. Eu tenho o catecismo da Igreja Católica que me explica por causa dessa revelação trazida por Jesus. Então, baseado na palavra de Deus, eu sei o que acontece após a morte.
Veja, e é exatamente por isso que eu não sou um perdido. O que é uma pessoa perdida? É uma pessoa que entrou num carro e não sabe aonde aquele carro vai lhe levar. O cristão não é um perdido, o cristão é um salvo. Porque nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos caminhando. Nós sabemos qual é o nosso destino último. O nosso destino último é o céu, é a Jerusalém celeste. E quão importante é dizer isso que eu estou falando, amado irmão, amada irmã, porque isso é fundamental. Por uma razão simples, porque crer na eternidade é um antídoto contra a muitas enfermidades dos nossos dias. Vou dar apenas um exemplo. Muitas pessoas que vêm falar comigo, às vezes me dizem, estão deprimidas e são tentadas ao suicídio. Elas dizem assim: Frei, se eu tirasse a minha vida, eu acabaria os problemas. E aí eu explico para ela: veja, você está equivocada. Se você fizesse isso, você estaria trocando apenas um problema que passa por um problema que não passa. Você estaria arriscando muito. Você estaria arriscando a sua própria eternidade. Por isso, esse conhecimento de que a morte não é o fim, essa verdade é um farol que pode iluminar a nossa existência e pode ser um antídoto para muitos que vivem com essa depressão, que são tentados por essa mentira diabólica de achar que morreu, acabou. Isso aqui é importante. Depois, embora nós rezemos o credo, e aqui eu também gostaria de pontuar, que a morte não é o fim. Não se esqueça que você, quando reza o credo, quando vai rezar o texto, você proclama o credo. No credo você diz: creio na vida eterna. Creio na vida eterna. Nós cremos que a morte não é o fim. Nós cremos na vida eterna. E essa vida eterna é um antídoto contra essa fé na vida eterna. Esse artigo de fé é um antídoto contra muitos dos males e das doenças mentais e espirituais dos nossos dias. Por exemplo, há quantas pessoas que falam conosco e dizem assim: Frei Severino, aquele homem lá tirou a vida de outro. Veja, quem morreu foi quem se deu mal e ele está no bem bom. Eu digo: ora, quando alguém diz uma coisa dessa, é que ele não leva a sério aquilo no qual acredita. Veja, se você diz assim: creio na vida eterna, você está dizendo que a morte não é o fim. Ora, aquela pessoa que tirou a vida de outra, ela cometeu um pecado mortal. Se ela não se arrepender sinceramente do seu pecado, no dia que ela morrer, porque vai morrer também, ela irá para a perdição eterna. Terá o mesmo destino de Satanás e seus anjos. Então, como é que eu posso dizer que essa pessoa está bem? Está bem. Ela está caminhando para a perdição eterna. Quem está caminhando para a perdição eterna, quem está caminhando para o inferno, não está bem. Então eu não posso dizer que quem tirou a vida está de outra pessoa é que está bem e quem morreu que está mal. Não. Pode ser que aquele que morreu, se morreu em estado de graça, se tinha fé, se era uma pessoa de Deus, ele está na glória. E ele é quem está bem de verdade, porque está com Jesus, está com o nosso Senhor. Enquanto que aquele que está vivo já está morto espiritualmente. Enquanto que aquele que está morto é que está vivo de verdade, porque está vivo em Deus. Está vendo como essa simples verdade, creio na vida eterna, pode fazer toda a diferença no nosso modo de pensar a vida, de refletir a vida, de encarar a vida. Então, irmãos, diante da pergunta: o que acontece após a morte?
nós respondemos: a morte não é o fim, porque nós cremos na vida eterna. Como diz a oração de São Francisco, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, esta foi a nossa primeira meditação sobre a escatologia cristã e esperamos que amanhã você possa nos acompanhar, porque nós iremos dar continuidade a esta meditação sobre os novíssimos cristãos, tá bom? Então, hoje nós encaramos, primeiro falamos de quão importante é meditarmos sobre a morte. Isso nos tira de uma alienação existencial. Nós apresentamos essa pergunta fundamental: de onde vim, mas sobretudo, para onde vou? E aí as respostas cristãs serão o céu, o inferno, o purgatório. E nós aqui pontuamos que nós cremos na resposta cristã. Enquanto os ateus dizem que morreu, acabou, enquanto os agnósticos dizem que não se sabe essa resposta, nós nem somos ateus, nem somos agnósticos. Nós somos cristãos. A Escritura nos deu a conhecer, a revelação de Jesus, a fé da igreja nos dá a conhecer qual é o destino último do homem, para onde nós estamos caminhando. E é um farol, e é uma luz para nós vivermos desse mundo. Nos impede que caiamos no desespero daqueles que não creem e que vivamos na confusão daqueles que não acreditam que uma resposta seja possível. E ao mesmo tempo impede que nós caiamos em respostas mitológicas, como aquela que nos dão os espíritas. Diante da pergunta o que acontece após a morte, é preciso lembrar que há aqueles que também dão resposta, como aquela resposta dada pelo Espiritismo, mas que não tem base na palavra de Deus. E por isso a gente diz que são respostas mitológicas. Por isso nós precisamos conhecer qual é a resposta para essa questão do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da doutrina cristã e não da mitologia espírita. Então, se você quiser saber mais, nos acompanhe amanhã. Com a graça de Deus, iremos dar continuidade a esta reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.